Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralcim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralcim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralcim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância UniaSelv no Polo Alpex. A UniaSelv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância UniaSelv na Alpex. Olá, consumidores! Estamos mais uma vez aqui em defesa do consumidor. Eu, Gustavo Camacho, e meu amigo Juan Schiave. Boa noite, como estão? Sejam bem-vindos a mais um Em Defesa do Consumidor. E hoje, Juan, teremos aquela nossa pauta inicial e uma super entrevista com o doutor Albano Francisco Schmidt, que vai falar um pouquinho para nós sobre os board games e como é que ele consegue fazer a aplicação disso também na sala de aula, já que ele é professor. Justamente. Muito bacana a ideia dele de trazer. Eu estou curioso para conhecer esse método inovador de conhecimento, tá, Camacho? E vamos à nossa pauta. Próximo bloco, Vamos então, lá. professor Dr. Albano Francisco Schmidt. Mas agora, mitos e verdades, Camacho. Só que eu quero agradecer você. Você mesmo está nos assistindo hoje, o seu João, a dona Maria, o pessoal que sai em casa. Vocês que mandaram a pauta para nós. Isso é muito bacana. Então nós pegamos Interatividade, né, Juan? Interatividade. Continue, pessoal. Nós vamos a cada dia melhorar mais para trazer mais atrações também para vocês e trazer muito mais educação também, voltada em defesa do consumidor. Posso pedir abatimento no preço de mercadorias com defeito, Camacho? Mito ou verdade? Aí entra naquela questão que nós falamos também na semana passada, né, Juan? Que é sobre os vícios dos produtos. Então, apenas é possível pedir o abatimento do produto defeituoso caso o fornecedor não sane o problema no prazo de 30 dias. Aí cabe ao próprio consumidor entender e escolher também se ele vai querer o abatimento proporcional do preço, se ele vai querer a substituição do produto ou se ele vai querer trocar o produto por um de mesma natureza. Cabe ao consumidor, não cabe mais ao fornecedor escolha, desde que se respeite esse prazo de 30 dias. Perfeito. Então é uma verdade. Verdade em partes. Se o fornecedor não reparar
o vício do produto no prazo de 30 dias. Aí cabe ao consumidor a escolha e ele pode sim pleitear o abatimento proporcional do preço, mas tem que aguardar 30 dias. Perfeito. Outra pergunta, vamos lá. Será que essa é mito? É verdade? É mais ou menos? Se eu comprar algo à distância, só posso devolver a mercadoria se estiver com defeito? Aí, mais uma verdade parcial, Rua. Mais uma verdade parcial. Porque quando você compra um produto à distância, fora do estabelecimento comercial, aí isso nos transporta lá para o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor tem o prazo de desistência de 7 dias. E vale lembrar que esse prazo de desistência, ele é imotivado. Simplesmente o consumidor se arrependeu. Tanto é que é chamado de prazo de arrependimento. O consumidor pode se arrepender nesse prazo de 7 dias, desde que o produto tenha sido comprado fora do estabelecimento comercial. E-commerce, aquelas vendas de produtos em catálogo, tudo isso daí acaba entrando. Ou que nem a gente deu na semana passada o exemplo, o vendedor da Barça. Lembra do vendedor da Barça? Lembro. Então, é o mesmo caso. Acredito que quem mandou essa pergunta não nos assistiu semana passada, mas agradeço pela pergunta. Realmente bem produtivo. Para quem não assistiu, já fica por dentro Já fica também. a dica. Fica a dica. Tem o direito de receber nota fiscal em qualquer estabelecimento? Sem sombra de dúvidas. O fornecimento de nota fiscal serve tanto para produtos quanto para serviços. E é muito importante que o consumidor cobre do seu fornecedor a nota fiscal, até porque isso reverte para toda a sociedade. São os tributos que são deduzidos ali da nota. E se não há emissão de nota, não há recolhimento dos tributos e o fornecedor está sonegando. É muito importante que você que está nos assistindo sempre faça a solicitação da emissão da nota fiscal. Seja de um x-salada que você vai comer, até mesmo um abastecimento ou um produto de valor mais agregado. Então, verdade, tá, pessoal? Vão atrás da nota fiscal, peçam a nota fiscal, isso facilita até o teu controle da tua casa, da empresa, enfim. E é importante, né, Rua? Porque quando você vai fazer o acionamento, por exemplo, voltando à pergunta anterior, se o fornecedor, o consumidor pode pedir o abatimento proporcional do preço. Qual é a maior prova que o consumidor tem, ou até mesmo para poder acionar a empresa no PROCON? A maior prova que a pessoa tem é sempre a nota fiscal, porque muitas das vezes são bens de consumo rápido e você não tem um contrato de compra e venda. Se você não tem um contrato de compra e venda, a prova é a nota fiscal. Muito bacana que você falou, tá? Por quê? Gente, eu vou fazer um parênteses aqui nos mitos e verdades nossos. Uma pergunta da nossa entrevistada Rose, tá? Ela mandou assim: cancelei um serviço de telefonia e a cobrança continua. Porém, eu não possuo provas e quero o cancelamento da dívida. Neste caso, a prova do cancelamento do contrato é peça-chave para o sucesso ou eu preciso de algo? Essa é a pergunta dela, que viria depois dos nossos mitos e verdades, mas penso eu que seja bem pertinente, tá, Camacho? A produção de provas para qualquer processo judicial ela é muito importante. É lógico que o consumidor ele é beneficiado pela inversão do ônus da prova, como determina o Código de Defesa do Consumidor. Só que essa prova não pode ser diabólica. Nesse caso, sim. Uma prova diabólica? A prova diabólica é, digamos, exigir... Tem chifre, ou... praticamente. Exigir do fornecedor, por exemplo, um recibo de pagamento, a comprovação de que o consumidor está adimplente, sendo que quem tem o ônus de comprovar isso dentro de um processo judicial é sempre quem paga. Quem paga recebe o recibo. Não é a pessoa que recebe que vai dar o recibo no processo judicial. Entendi. Né? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então se a pessoa quer efetivamente comprovar que o serviço foi cancelado, cabe a essa pessoa produzir a prova. Por isso que é tão importante, principalmente em serviços de telefonia. A pessoa liga lá no call center, eu quero cancelar, daí entra todo aquele ciclo vicioso lá para você conseguir fazer o cancelamento. Musiquinha nele, musiquinha nele, musiquinha nele. Esse aí você tem que contar a história 50 vezes para 50 pessoas diferentes para conseguir chegar no momento do cancelamento. Só que quando você chega lá no momento do cancelamento, você recebe um protocolo. E esse número de protocolo deve sim ser anotado. Sugestão: anota na fatura do mês, onde você vai fazer o cancelamento, aí você consegue ter a prova efetiva lá para depois, diante de um acionamento judicial, ou até mesmo utilizando o PROCON, utilizando o consumidor.gov, ou até mesmo com reclamação na Anatel, você tem lá a prova de que você solicitou inúmeras vezes o cancelamento, ou
como acontece muitas das vezes, a pessoa vai lá e tenta fazer diversos cancelamentos. Faz vários contatos com o operador de telefonia e recebe vários protocolos. E aí registra isso no consumidor.gov, registra isso perante o PROCON ou até mesmo em processo judicial. E o que acontece? O judiciário hoje, em alguns casos, obviamente, existe uma tendência de reconhecimento da perda do tempo útil, que também pode ser até mesmo indenizada, essa perda do tempo útil. Existem indenizações que os tribunais vêm arbitrando. Por isso que é importante sempre ter os protocolos de cancelamento, caso contrário, seria efetivamente até mesmo uma prova diabólica. E como é que você argumentaria que houve o cancelamento se você não tem a menor prova? Perfeito. Muito embora exista a inversão do ônus da prova na esfera do direito do consumidor. Só que essa inversão do ônus da prova não é automática. Entendi. Dona Rose, respondida a sua pergunta, voltamos agora a mitos e verdade. O vendedor é obrigado a cumprir a oferta anunciada, Camacho? Ah, isso sem sombra de dúvidas. Isso naturalmente, porque a oferta vincula. Se o fornecedor apresentou determinada oferta, desde que essa oferta não seja absurda, como a gente já teve alguns casos aí, onde uma determinada loja de grande varejo, por equívoco, anunciou um televisor ao simbólico valor de R$100. A gente sabe que um televisor, só o custo de produção, ele supera os R$100. E uma boa promoção, a gente chegaria ali nos R$900, um televisor de LED, aquelas coisas todas. E exigir o cumprimento de uma proposta manifestamente equivocada fere diretamente o princípio que a gente chama da boa-fé objetiva, que deve permear todas as relações humanas e sociais existentes, inclusive comerciais. Isso me lembrou um caso, tá? Fugindo mais uma vez do nosso mitos e verdades, pessoal. Você lembra de uma grande rede de varejo brasileira que tinha uma propaganda que era o tal do quer pagar quanto? É dessa mesmo que eu tô falando. É? É dessa mesmo. Eu fiquei sabendo, não sei se é um mito ou se é uma verdade, fui atrás, mas ouvi essa boataria que teve uma pessoa que pagou R$1 em um produto. Um advogado. O advogado. R$1 por mês. Isso é abuso manifesto de direito. Existe um artigo lá no Código Civil, dessa vez, a gente vai lá para o artigo 187 do Código Civil, que fala que quem abusa do direito também comete um ato ilícito. E isso é, obviamente, em desacordo com o princípio que eu falei anteriormente, que é da boa-fé objetiva. Portanto, se a gente está diante de uma oferta manifestamente absurda, como esse caso, um televisor custa R$1, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Mas a oferta também já foi, quer pagar quanto? Sim, mas também... Mas ele usou a má-fé em cima disso. Ou aconteceu uma determinada má-fé ali, a pessoa sabe que um televisor não custa R$1, ou no caso, como eu citei anteriormente, não custa R$100. No caso, faltou um 0 lá no anúncio e a pessoa exigiu, a teor lá do artigo do Código de Defesa do Consumidor, o cumprimento daquela proposta. Tudo bem. Cumpriu. Cumpriu. Então foi legal. Foi imoral, porém legal. O direito autoriza que se exija o cumprimento da proposta, desde que essa proposta também não seja manifestamente uma Ferrari absurda. por 100 pila, exemplo, R$100 ali. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, por conta desse princípio, lembrando que o direito ele tem uma coisa muito interessante. Você tem os artigos legais e você tem os princípios que são superiores, digamos, hierarquicamente à própria legislação. É o que inspira a criação da lei. Então, como é que você vai exigir o cumprimento de uma proposta, sendo que ela é manifestamente irregular? Ela tem algum vício ali naquela proposta que foi efetuada. Lógico, o consumidor pode exigir o cumprimento, desde que esteja atrelado ao bom princípio. É importante que até mesmo o fornecedor ele coloque o prazo de validade da proposta. Porque se ele não colocar o prazo de validade da proposta, a gente segue para o que está na lei. E a lei fixa um prazo específico, que agora não me recordo de cabeça, mas a própria lei fixa um prazo específico. Por isso que é importante que o fornecedor ele coloque prazo de validade nessa proposta para limitar o direito do consumidor. Perfeito, muito bom. E mito e verdade agora, se eu perder a minha comanda em um restaurante ou local de entretenimento, eu sou obrigado a pagar a multa que está lá embaixo, Camacho? Isso acontece, né, Juan? A gente vai, às vezes, em restaurante, alguma casa noturna, ou barzinho, até no estacionamento. Tá lá, se perder o cartão de estacionamento, se perder a comanda, multa de R$200. Pode? Mas o ônus de comprovar o que foi consumido não é do consumidor, é do estabelecimento comercial.
se ele não faz o controle adequado, como hoje é muito simples, você tem lá o tablet, a pessoa faz o registro, como acontece em vários estabelecimentos aí, faz o registro do que foi consumido, e aí depois na hora você fala, ó, minha mesa é tal, aí sai a sua conta com tudo que foi consumido. Então o ônus sempre da conferência do consumo do consumidor é por parte do estabelecimento comercial. Não cabe ao consumidor o dever de guarda disso. Portanto, isso aí, de fato, é realmente um mito. Um mito? É um mito. É um mito. Então, perdeu a comanda, extraviou, cuide da comanda, vamos educar de uma forma correta também. Claro. Mas se você perdeu, você extraviou a comanda, o cara veio te meter uma pressão, você está por dentro já de como proceder. Perfeito, pessoal? E agora vamos a mais um caso. Senhor Rafael Eduardo Teixeira. Rafa, aquele abraço, meu irmão. Muito querido, o Rafael que trabalha lá na Vision Card. Grande Rafa, abraço aí, Rafa. A companhia aérea, ele comprou uma passagem aqui, pelo que eu entendi, e ela tem que devolver o valor integral que ele cancelou, ele não pôde viajar. A companhia aérea é obrigada a devolver o valor integral, então, Camacho? Existem alguns entendimentos jurisprudenciais, inclusive essa semana saiu um entendimento até do próprio STJ com uma jurisprudência nesse sentido. Ou seja, uma tendência da jurisprudência acatar esse tipo de situação. Porém, não é algo pacificado. Não existe pacificação nesse sentido, mas existe uma certa tendência. Por isso que quando a companhia aérea tenta reter a integralidade do valor da passagem, é importante que o consumidor ele procure os órgãos de proteção, o PROCON, procure, se for uma grande companhia, o consumidor.gov. Existem também as figuras dos juizados especiais no próprio aeroporto. Hoje em dia, aeroportos grandes têm essa figura. E também procure o advogado para poder lhe orientar de maneira adequada. Lógico que também é importante para o consumidor, que o consumidor, até mesmo pelo princípio da boa-fé, informe a companhia aérea e faça o cancelamento quando sabe que não vai conseguir. Porque o que acontece muitas das vezes é as pessoas acabam procurando o judiciário quando acabaram perdendo o horário do voo. Perdeu o horário do voo, vai lá, não quero mais pagar a passagem e eu quero me locupletar de 100% do que eu paguei. Também não é justo isso, porque é óbvio que a empresa aérea teve uma despesa operacional, deixou de vender aquela passagem para uma terceira pessoa. E esse tipo de conduta do consumidor acaba gerando o overbooking, porque as empresas também não querem perder e acaba gerando uma conduta instável e injusta de ambos os lados e macula a sociedade como um todo. Rafael, entendido, muito obrigado pela pergunta, mas no caso dele eu estou bem por dentro ali, Camacho, ele mudou a data mesmo e ele acabou cancelando que ele foi de carro. Ah, maravilha. Viajar, foi com a família, foi curtir outra vida. Falou antecipadamente, né? Antecipadamente, tá? E a empresa então tem que devolver esse valor para ele de forma integral, tá? Ou tirar algumas custas ali que tem burocracia. São as custas administrativas. 20% até, ali no máximo. É o que os entendimentos jurisprudenciais têm se lastreado nesse sentido, mas não é pacificado. Entendi. Bacana. Bom, vamos ao próximo bloco já. Fique conosco. Agora é com você, Juan. Em defesa do consumidor. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos.
Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Voltamos ao Em Defesa do Consumidor, o nosso bloco, o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Dr. Albano Francisco Schmidt, mestre em Direito, professor universitário, empreendedor. Eu não vou falar todo o currículo dele aqui, porque é bem extenso. Seja muito bem-vindo, Albano. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Juan. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês na noite de hoje. Nós que já nos conhecemos aí há, o quê? Mais de uma década já, né? Mais de uma década. Mais de uma década. Tinha 13 anos quando eu vim de São Paulo para cá. Já faz um bom tempo. Ainda bem que a gente tá ficando melhor, né? Agora a gente tá até na TV, né? Melhoramos um pouquinho. Jogava uns Pokémon, para quem não conhece essa amizade. Eu tô com 31, quase 2 décadas, Albano. É verdade. Estamos ficando velho, meu amigo. Estamos ficando velho. É uma honra tê-lo presente, Muito falando obrigado. um pouco do teu trabalho, a gente saindo desse mundo do card game nosso ali. E eu gostaria que você falasse um pouco pro pessoal do Em Defesa do Consumidor. Qual é o teu ramo específico de direito hoje? Qual que é a tua área de atuação? Então, eu atuo principalmente na área do direito empresarial. Eu tento trabalhar, né, porque ainda é um ambiente em crescimento em Joinville, mas principalmente com startups e com novas empresas aqui da cidade. Esse é o ramo em que eu dedico meus estudos, dediquei uma boa parte dos meus estudos a startups, a novas tecnologias, tenho estudado também o conceito de blockchain, como é que isso vai ter impacto jurídico. Meu escritório ele é bastante tecnológico nessa linha e nessa seara, mas eu sou obrigado a dizer aqui também que eu tenho um amor latente pelo direito de família. Eu gosto bastante de direito de família, ainda atuo bastante nesse segmento, e a ideia é, no escritório, trabalhar a figura do empresário também. Né? Não é só a empresa dele que nos interessa, a figura do empresário interessa para o meu escritório. A família desse empresário. Exato. Quando eu falo do empresário, é o todo. Né? Então eu vou trabalhar a família do empresário, como é que essas pessoas vão ou não entrar na empresa dele, como é que ele pode proteger os seus de problemas jurídicos. Eu tento dar esse tratamento para não ficar só focado na empresa. Porque muitas vezes, como a empresa está, é decorrência de como a família da pessoa está. É o reflexo. Então nós entendemos ali na RS Advogados que é necessário esse tratamento holístico do nosso cliente. Não se descuidando, claro, da empresa dele, que é o grande foco, né? Como é que ela pode crescer, como é que ela pode mudar, mas também tendo essa preocupação mais familiar, mais com o lado pessoal. E humano também. Dessa forma que acredito que seja pioneira em defesa do consumidor também. Eu sei que você gosta dessa área de atuação. Não atua, porém ajuda bastante a solucionar alguns casos, a dar um parecer jurídico de outro âmbito para nós. E essa família que você cuida, que é inovadora, tá? Creio eu que os advogados, a grande maioria, não atuam dessa forma. Não falando mal dos advogados, longe de mim, mas pega o papel, o que o processo diz, é processo, lauda, tem o relatório, acabou. E você já vai se preocupar com a família desse cidadão. E não só com a família, Juan. O grande enfoque do meu estudo sempre foi o desenvolvimento brasileiro.
né? No mestrado você vai se aprofundando, né? Você começa no desenvolvimento até chegar lá na pontinha do... Hoje você é mestre, né? Sou mestre, isso, lá pela PUC do Paraná. E quando eu estudei isso de uma maneira macro, eu tive uma preocupação muito grande com quanto custa um processo, né? Um processo no Brasil é extremamente caro. E por isso, cada vez mais, o direito do consumidor ele é relevante. Não só o direito do consumidor, mas o PROCON. E o PROCON, aqui eu falo lato sensu, né? São outros órgãos de proteção ao consumidor, porque nós temos que voltar à advocacia e à litigância para o acordo. Cada vez mais. Eu não digo acordos forçados, eu não digo acordos ruins, mas nós temos que retomar o diálogo. Então, quando o escritório se preocupa com a família do empresário, isso já coloca ele num patamar diferenciado. Porque exato, eu não faço mais aquela dicotomia, tua empresa está aqui, você está aqui e as coisas não conversam. Como elas conversam, elas precisam conversar em todos os segmentos da vida dessa pessoa. Então, por exemplo, se um cliente meu, empresário, tem um problema com alguma compra que ele fez, por exemplo, o escritório também vai atuar em sua defesa, mas muito mais na tentativa da composição, na tentativa de sensibilizar a pessoa causadora do problema e não na litigância direta. Tanto que muitos clientes não entendem isso, mas a nossa atuação é na tentativa da composição. Nenhum processo no escritório começa sem o contato com a parte contrária. A parte contrária é avisada previamente, a gente tenta uma composição, é convidado para uma reunião para evitar essa litigância massiva que nós temos em contrato. Traduzindo para o pessoal de casa que não conhece um pouco desse linguajar jurídico mais rebuscado, ao invés de entrar com o processo, vamos fazer um acordo, vamos sentar, bater um papo. Resumindo, falei certo, Albano? Exatamente, Juan, essa é a ideia. A ideia também é que o direito, as pessoas têm que entender isso também, ele é muito duro, né? Ele é numa ideia de 8 ou 80. Ou você tem razão, ou você não tem razão. O meio termo ele até existe, mas ele é mais difícil de ser conquistado. É muito diferente de um acordo. No acordo, você esquece os extremos e tenta trabalhar no que é razoável no meio. Por isso que, como regra, as partes saem muito mais contentes da situação, né? Porque você imagina, você sai da ideia de ter um ganhador e um perdedor, alguém leva tudo e o outro não leva nada, e você tem algo justo e uma busca de ganha-ganha. Né? Eu cedo um pouco, você cede um pouco, nós todos ganhamos muito em matéria de tempo, né? Porque o tempo de um acordo é baixíssimo, é só questão de ter as reuniões e redatar um documento, e ganha também a sociedade. Porque qualquer processo que não custe aquele mínimo a última pesquisa que eu fiz em 2015 era R$ 3.500. Um processo. Qualquer processo que não custe R$ 3.500 não valeria a pena ser proposto. Quem que paga isso, Albano? Essa é a pergunta do IDA. Quem paga isso, desgraçadamente, é o judiciário, só que quem paga o judiciário somos todos nós. Então, são nossos impostos, né? Por isso que é importantíssimo que vocês fazem aqui, o que outras entidades fazem, no sentido de impedir que pequenas demandas cheguem no judiciário. Não que elas não tenham direito, longe disso, elas têm sim o seu direito garantido. Mas muitas vezes esse direito podia ser concedido muito mais rapidamente, com um custo menor, se as pessoas buscassem isso que estamos fazendo aqui, né? Um entendimento, uma conversa ou uma interação com a outra parte. Justamente. Essa ideia nossa realmente é instruir, passar os deveres e os direitos do consumidor. Lembrando sempre que a nossa máxima é em defesa do consumidor. Tá? Porém, o consumidor também tem alguns deveres e ele muitas das vezes não sabia, certo? O que eu queria saber um pouco mais de você, você me falou de 3.500 em média o processo, fez uma pesquisa, então deve ter esse número, tá? Caso não tenha, não tem problema. Quantos processos hoje tem em vigor ou tem em andamento no Brasil? Tu tem uma ideia? Essa pergunta é terrível, porque eu não sou bom com números, mas existe, eu recomendo a todos que procurem na internet, uma pesquisa chamada O Supremo em Números, e ali a gente consegue ter exatamente... Esse é o site? Esse é o nome da pesquisa. O nome da pesquisa. O Supremo em Números, e ali eu vou ter relatórios anuais ou a cada 3 anos, alguma coisa nesse sentido, onde tem exatamente o número de processos que foram propostos naquele ano, o número de processos que foram julgados, ou seja, que saíram do Poder Judiciário, e quanto isso custa em matéria do orçamento federal, quanto isso é gasto para cada um desses processos ser resolvido. Né? E infelizmente, Joinville ainda é um bom exemplo de um lugar em que a justiça funciona
E aqui já demora muito para um processo conseguir andar. E aqui eu retomo a ideia inicial de tentar trabalhar sobre uma vertente holística. O que eu quero dizer com isso? Ampla. Né? Nós precisamos passar a analisar os problemas sociais, os problemas em casa, os problemas dos clientes e dos empresários de maneira ampla. Sim. Porque muitas vezes o problema inicial pelo qual um cliente chega no escritório não é o problema que você tem que resolver. Né? Às vezes o cliente chega ali, olha, eu preciso renegociar a dívida do meu apartamento. Ok, eu podia simplesmente pegar e renegociar a dívida do apartamento dele. Mas como é que ele chegou nessa dívida? Será que não tem outras formas? Será que não era melhor... preocupação com o seu cliente. Exato. Será que não era melhor devolver o apartamento? Numa dessa, ele fez uma opção errada na vida dele num determinado momento, comprou um apartamento muito grande e existem outras formas de você resolver o problema. O orçamento financeiro... Outras coisas, porque imagina, nessa situação é de novo aquela situação do ganha ou perde. Vou entrar com a ação para rever valores do apartamento. Ganhamos. Tudo bem. Ele tem dinheiro para continuar pagando? Ou 6 meses depois ele vai apresentar o mesmo problema? Dá aquele chute, né? Para frente, né? Tem o apartamento, principalmente tem os balões, e às vezes a pessoa não se programa ou acontece algo que não consegue arcar com o balão e vai gerando uma bola de neve, né? Exato. E se todos entendêssemos que a advocacia preventiva é muito mais interessante do que uma advocacia combativa, seria um grande ganho social. Isso eu sempre falo para os meus clientes, né? Muitos vão embora, olha, não, então eu vou esperar até dar algum problema. Aí vai ficar caro. A hora que dá o problema é a hora que a advocacia fica naqueles valores em que as pessoas acham que a advocacia custa. Né? As pessoas têm uma visão, advogado é muito caro. É claro que ele é muito caro. Você me traz um problema em que ele já explodiu, que eu não tenho mais possibilidades de fazer nada por você, só entrar no judiciário. Então, se nós queremos uma advocacia mais barata, e não desmerecendo os profissionais, longe disso, mas uma advocacia que possa ser justa, usando os teus termos, para todos, essa advocacia precisa começar do início. Né? Precisa começar antes do problema. Por isso que eu gosto de trabalhar... O problema é a ponta do iceberg. Exato. O problema é um detalhe, é tanto embaixo daquilo ali, e esse é o exemplo das startups. Qual é o problema das startups hoje? As startups vão buscar um advogado, na hora em que elas já estão muito grandes, já estão operando no mercado, já tem uma série de contratos acontecendo, aí ela, opa, agora eu preciso de um advogado. Um overbooking no caso, né? Não, você precisava de um advogado enquanto você era startup. Quando era você e mais 2 amigos lá no galpão, essa é a hora que o advogado tem que entrar. Porque aí você já sai com um contrato social, você já sai com as obrigações delimitadas de cada uma daquelas pessoas, você já tem um trato diferenciado com os seus clientes. Isso diluído... Profissionaliza o processo também, né? Aqui foi uma palavra ótima que você usou. É a profissionalização do empresário. Né? E nós vivemos em Joinville, as pessoas têm a ideia, né? Joinville é uma cidade de empresas grandes e tal... Ok, temos empresas grandes, Joinville é um polo industrial, sim. Agora, o grosso da existência empresarial joinvilense é de novas empresas, de microempreendedores individuais, de empresas que não têm 2 anos de atividade. E essas empresas precisam de um cuidado jurídico até maior. Eu brinco em sala de aula exatamente com isso. Uma empresa nada mais é do que um pequeno bebê que deram no colo de alguém. Qual é o momento em que esse bebê precisa de mais cuidado? É quando ele acabou de nascer. Depois ele vai ganhando corpo, vai ganhando força, aí ele pode contratar um grande escritório de advocacia, aí ele pode fazer praticamente o que ele quiser. Agora, esse cuidado inicial, ele não pode passar em branco, né? Porque senão isso vai acarretar problemas lá na frente. E a prevenção, hoje de manhã eu estive numa reunião e eu falei sobre isso, tá? Não sobre o que vem, mas o assunto vem junto com o que eu falei, Albano. A prevenção é muito melhor do que remediar. Porém, você aí de casa, você remedia ou você faz a prevenção? Isso é uma reflexão, porque a grande maioria, ela não faz a prevenção. Ela já vai, principalmente na área da saúde, tá? Só vai ali quando já está realmente pego. E pelo que você me falou, na área também de direito, ela se aplica. Tá? Quando a startup ganhou o corpo, né? Então ela já acaba ganhando um pouco mais de força ali e a pessoa acaba correndo atrás
depois, ao invés de prevenir, colocar isso à frente. E eu queria te parafrasear agora, Albano, com relação ao que você disse das empresas, né? Eu tenho para mim, em primeiro lugar, a família, em segundo lugar, as empresas, os negócios e terceiro, a vida social, tá? E realmente ela trabalha aliado com a outra. Brigou com a nega véia lá de casa. Já vai para a empresa com a cabeça desse tamanho. Chegou em casa, eu tenho que sair porque eu tenho uma social com os amigos. Tá deixando a tua empresa, tua mulher, vale a pena, não vale? Então, essa é a ordem. Realmente, o que você está fazendo é um belíssimo trabalho, tá? E eu te parabenizo por isso. Então, vi você crescendo com alguns projetos ali, crescemos juntos, né? E realmente é um diferencial, tá? Você cuidar desse lado humano. As pessoas esqueceram disso. A grande maioria esqueceu do indivíduo, esqueceu da célula máter, que é a família, e tá ali, você é um número, o X é um número, o Camacho que está aqui atrás é um número, mas não é. Ele é o Gustavo Camacho, ele é o Albano, eu sou o Juan, Dona Maria, o seu João, a Fernanda Albuquerque que está nos assistindo também, um beijo para você. Então, essa ideia de zelar pelas pessoas, tá? E praticar esse amor. Esse amor é algo mensurável até, e as pessoas acabaram esquecendo. Então, isso no mundo dos negócios, direito, é muito bem aplicável e muito plausível também, certo? E o que eu queria colocar um pouco, você também é professor universitário. Exato, eu sou professor na Unisociesc atualmente, eu leciono Direito do Consumidor lá na Unisociesc. Inclusive, já que você falou do Camacho que está nos assistindo aqui, eu sou pós-graduado com ele lá pela Unisociesc também. Que sala de aula, tadinho dos professores, né? Era uma sala de aula boa, era uma sala de aula boa. E além disso, eu leciono, evidentemente, Direito Empresarial, e no Direito Empresarial, especificamente a parte de Direito Societário. E é por isso que eu gosto tanto dessa questão de formação de novas empresas. Inclusive, eu brigo muito para que a minha disciplina lá não se chame Direito Empresarial 2, porque Direito Empresarial 2 não quer dizer absolutamente nada. O que é o 2, né? O que é o 2. E aí eu brigo para que ela se chame Direito Societário e Empreendedorismo. Porque não adianta nada você ensinar um aluno na metade do curso de Direito a constituir uma sociedade com todo o seu tecnicismo, porque não é tão simples assim também, mas se ele não puder experimentar isso na prática. Né? Então, hoje eu luto na universidade para que a gente tente aliar os caminhos. E é muito curiosa essa experiência, Juan, muito curiosa. Eu pareço estou atrás das linhas inimigas, sendo honesto. Né? Por quê? Então, porque com os colegas advogados, mesmo na academia, ainda sinto que alguns colegas são mais tradicionais. Né? Sou professor de direito, o cidadão da aula de terno, aquela coisa toda. Conservador. Conservador, exatamente. Eu já abracei o jaleco da Sociesc, eu era a favor de não nem o jaleco, só o crachá, enfim, algo bem mais empresarial, mas ainda tem que seguir ordens lá dentro. Mas o que acontece é que eu tento me comunicar com toda a outra área da Sociesc, que não é a área jurídica. Sociesc tem uma série de cursos de administração, formação de novas empresas, vários cursos técnicos e tal, e para mim, como para mim sempre foi muito natural, eu vou entrando nessas áreas também. E as pessoas, que legal, professor Albano e tal, dá aula de quê? Eu dou aula de Direito. Nossa, você dá aula de Direito, mas você está aqui falando em empresa? É assim que funciona. Quebrando esse estigma, no caso. Mas há um estigma. Há um estigma muito grande. Ontem, por exemplo, eu estive nas incubadoras que a Sociesc possui para novas empresas. E fiquei conversando com os gestores das incubadoras e tudo mais, e conversando o meio empresarial com eles. E aí depois eu falei, não, tem que voltar lá para a palestra e tal. Que palestra? Palestra de minorias. Nossa, mas o professor não é daqui? Não, eu não sou daqui e tal. Eu vim justamente para tentar fazer diferente. E eu sinto uma resistência dessas pessoas em relação aos advogados. É isso que precisa ser quebrado na sociedade, né? A gente precisa... O advogado, ele sofre também tão quanto o vendedor. Você olha um vendedor, esse cara veio me tomar dinheiro. E não é. Entende? Você olha um advogado, esse cara quer meu dinheiro. Não é nem o dinheiro. O que acontece é que o empresário, de uma maneira geral, olha o advogado como este cara vai me criar problemas. Ele pode não levar o meu dinheiro, mas ele não vai deixar eu ganhar dinheiro da forma como eu gostaria. Entendi.
E isso é ruim, porque não é essa a ideia. Mas né? é cultura, né, Albano? Para mudar essa cultura intrínseca é meio complicado. Mas sempre precisa de um primeiro passo, que é o que você está fazendo. Exatamente. E eu tenho encontrado uma certa receptividade, né? Porque a hora em que esse empresário percebe que eu estou ali para ajudar ele e não para atrapalhar o andamento dos negócios dele, a conversa fica diferente. Porque que empresário não vai gostar de uma assessoria jurídica? Que empresário que não vai querer atuar dentro da legalidade? Todos querem, essa é a ideia. O que o empresário tem que perceber é que isso cada vez mais não custa um absurdo. Além disso, cada vez mais o advogado ele é propositivo de resolução de problemas. Né? E cada vez mais a função do advogado é conhecer o negócio do seu cliente. Né? Eu não quero mais ser visto como uma pessoa que vai ler um contrato, vai corrigir o contrato para registrar esse contrato na junta comercial. Né? Eu preciso entender o que o meu cliente faz, da onde vem o dinheiro que ele está usando para me pagar. Justamente. Né? Qual é o negócio dele? Né? Ele é importador? Ok, então eu tenho que entender de importação. Ou não, ele trabalha com terceirização. Opa, então tem uma gama de coisas nas quais eu devia estar me preocupando em relação a ele. E não pontualmente eu pegar o contrato de terceirização que ele vai fazer. Né? Porque esse contrato tem que estar associado a um bom contrato social, à própria ideia do negócio desse empresário. Vamos a um rápido break e continuamos com esse assunto que é muito interessante. Seu João, Dona Maria, fique conosco, em defesa do consumidor. Voltamos já. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. E só, tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Voltamos em defesa do consumidor com mais um bloco com meu amigo Albano Francisco Schmidt, doutor, mestre em Direito. E nós estávamos falando no bloco anterior sobre o direito empresarial, sobre a atuação dele na Socies como professor. E você estava falando das incubadoras, Albano, o trabalho que você exerce dentro dessas incubadoras. E eu fui atrás um pouco e eu sei que você trouxe algo lá da nossa infância
para hoje como professor, que é o card game, o tal do Magic, do board game. Conta um pouco disso aí pro pessoal lá de casa, o que é, qual que é esse teu projeto? Então, Juan, o que acontece é que depois que eu comecei a lecionar, eu comecei a levar mais a sério a questão de metodologias diferenciadas em sala de aula. Eu já gostava disso, né? Eu sempre achei a aula de direito muito tradicional, era aquela aula de leitura de código, aquele negócio bastante arcaico. E nós jogamos, né? Aí board games e card games, eu jogo desde 1994. Então, quando eu tinha 5 aninhos, me apresentaram lá as cartas, os jogos, eu não parei mais, né? E eu sempre me perguntei, né? Por que eu não posso usar isso para ensinar alguma coisa para as pessoas, né? Por que tem que ficar só na diversão? O pessoal de casa entender, o Magic é um jogo de estratégia, tá? Onde é feito um baralho de cartas. Para quem assistiu aquele programa de TV do Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, é baseado nisso, um pouco diferente, porém requer estratégia, requer tempo, você tem que montar a estratégia do teu deck, do teu baralho, né? O deck é o baralho, e você joga contra um oponente, cada um tem uma pontuação, e a ideia é essa pontuação de vida de cada oponente que ela caia, tá? Chegando a 0, onde você ganha o jogo, mas existem outras formas também. Então é estratégia pura. Exato. Os jogos eles estão diretamente associados à estratégia, né? E cada vez mais os jogos são coletivos. Se na nossa época o grande enfoque era 1 contra 1, Mano a mano. o mano a mano, hoje em dia eles são cada vez mais coletivos, né? Os jogos são para 4, 6, 8, 12 jogadores. Tem algumas versões que já não tem um número limite de jogadores, justamente para você poder jogar com seus amigos, jogar numa festa, jogar com a família inteira, é uma outra concepção. E eu comecei a adaptar alguns desses jogos. É claro que alguns não são adaptáveis pela sua própria lógica, mas alguns desses jogos ele já é quase educacional por si só, né? É bem curioso. Imaginação, por exemplo. Imaginação é bastante educacional. Ainda na linha da Grow, a gente tem o Quest de perguntas e respostas. Esse é um segmento bem tradicional. Tem um jogo, por exemplo, que foi desenvolvido por psicólogos, um jogo chamado Dixit, em que os psicólogos fizeram pinturas, e essas pinturas, para cada pessoa que você mostrar, ela vai evocar uma sensação diferente ou uma ideia diferente, baseado na vivência que essa pessoa já teve. Imagina isso, o poder disso numa sala de aula. Muito Né? grande. Eu consigo fazer, por exemplo, uma revisão de prova somente com imagens, em que, olha gente, a regra do jogo agora é o quê? Nós vamos pegar essas imagens e com essas imagens a gente vai reconstruir o conteúdo desse bimestre antes da prova. Então eu limito o que cada um pode falar e mostro uma carta para a pessoa. O que isso te remete da disciplina? E ela começa a contar sobre a disciplina, porque o jogo foi pensado para invocar esse tipo de... Empírico. Empírico. Que bacana. Esse é uma possibilidade. No primeiro dia de aula desse semestre, eu já trouxe um jogo de contar histórias. Então era bem interessante. Eu pedi para um aluno tirar uma das cartas do jogo e eu tinha um pedaço da história e o resto da sala tinha que descobrir como é que a história chegou no pé que eu estava. Tipo um detetive, do contrário. Um detetive ao contrário. Isso foi revelador numa sala de aula jurídica, porque você já começa a identificar quem são os futuros delegados que têm uma determinada visão. Investigador. Quem é o advogado? Sempre tem o advogado da turma, né? O cara já não quer se pronunciar, aquele negócio todo. E esse era um quebra-gelo, claro. Mas você tem uma série de mecanismos hoje em dia que são chamados de mecanismos de gamificação. Ou seja, de trazer elementos do jogo para dentro da sala de aula. Porque a sala de aula, ela não precisa e não deve mais ser aquela sala de aula de giz e quadro. E ela também não deve ser a sala de aula que se tentou há uns anos atrás, 100% digital, né? De você só projetar vídeos e... Não. Hoje em dia já se tem a noção de que o ensino é híbrido, né? E híbrido das mais diversas formas. Interação, na verdade, né? Exato. E você tem que misturar os elementos, né? Seria muito chato se toda aula nós tivéssemos um jogo em sala de aula. Não é esse o ponto. Agora, quando você consegue mesclar um jogo, uma atividade lúdica, trabalho em equipe, vídeos, você passa a ter uma sala de aula em que o aluno tem interesse. E desperta algo nele, igual você falou, evoca, no caso, né? Algo muito, muito maior nesse aluno, traz isso para ele, né? Exato, porque eu digo para meus alunos,
Gente, o conhecimento você já tem, né? Tem esse aparelho do mal aí que está na mão de todo mundo que você já sabe tudo o que eu tenho para te falar. Né? O artigo de lei, a jurisprudência recente, o aluno tem isso. A função do professor, ela passa a ser muito mais de mediador e de estimulador de conhecimento do que qualquer outra coisa. Evoluiu. O mundo evoluiu, as empresas vieram para a palma da mão, igual você falou, e também o professor, querendo ou não, ele se tornou um passador de conhecimento, só que muito mais rápido, ágil, tá? Porque a informação está ali. Não que o antigo professor, isso é a minha visão, tá, Albano? O antigo professor, ele passava aquela metodologia e A ia dar A. Hoje em dia, não. Ele não fazia isso porque ele era retrógrado, né? Mas era o modelo da época. Sim. Né? E se tentaram outros modelos desde então, vários falharam. Eventualmente o modelo que eu estou tentando em sala de aula, ele falha em muitos aspectos também. Mas o interessante é justamente essa vivência. O que o jogo permite, e aí eu posso entrar num ambiente absolutamente lúdico, é viver coisas que você não viveria naturalmente. Né? Quando você fala do Magic. Por que gostamos de jogar Magic? Gostamos de jogar Magic simplesmente porque não existem aqui, neste instante, dragões voadores, navios. Isso não faz parte do nosso cotidiano. Né? Agora, quando você traz cartas ilustradas, você traz junto toda essa bagagem cultural. Né? Então o ser humano... História, tem texto, tem livro, pessoal. É cultura pura, realmente. Claro que ficção científica, mas alguns aspectos ou algumas edições retrata muito do mundo de hoje também, né? Então... Exato, e a marcação, que nem você falou, do tempo. Né? Se nós olharmos, por exemplo, os jogos de 94, quando a gente começou a jogar, eles têm a cara de 1994. Os jogos de 2018, eles já têm essa pegada que a gente vive na sociedade hoje. Agilidade, né? velocidade. São fluidos, as pessoas podem entrar e sair a qualquer momento, não são mais aqueles jogos estanques. E o ensino é desse jeito, o direito é desse jeito. O mundo está desse jeito, né? Exato, o mundo é cada vez mais liquefeito. Né? Hoje a gente não tem mais, a gente não vive mais num mundo sólido. Antigamente o que acontecia? Você acordava de manhã numa determinada vila, ordenhava a vaca, ia dormir, você passava a vida inteira conhecendo 3 metros quadrados do mundo. Hoje em dia não. Né? Você conhece qualquer lugar do mundo, inclusive em deslocamento. Hoje, se a gente saísse de Joinville, em 24 horas a gente consegue estar em praticamente qualquer ponto do globo. E praticamente voltando também, né? Com a velocidade que temos hoje. Isso de maneira física. Se eu pegar um telefone celular, aí é uma outra experiência. Existem plataformas hoje e o card game também. Voltando esse mundo digital que nós estamos falando, em sala de aula que você já traz a novidade que é o card game. E você consegue mesclar isso, utilizando até a tua palavra, híbrido, de uma forma híbrida, desculpa, gente, o card game junto com a plataforma de inteligência? Então, é muito interessante essa questão da onde termina a tecnologia, onde começa a aula e como isso se dá hoje em dia. Além de advogado, professor, eu sou dono também da Dalaran Games. É uma loja especializada em jogos de tabuleiro, o que eu chamo de jogos analógicos, de uma maneira geral. Né? São aqueles jogos que têm dados, que têm miniatura, eles são muito plásticos, essa é a ideia do jogo analógico. Só que é muito interessante, Juan, porque mesmo dentro do analógico a gente tem a interação digital. Tem um jogo, por exemplo, que ele se chama XCOM. Ele é um jogo de tabuleiro igualzinho o War, em que eu vou ter miniaturas e tal, e eu vou retratar uma invasão alienígena e os jogadores são a defesa do planeta Terra. Então eu tenho 4 jogadores interagindo entre si e eles têm que combater os alienígenas. Agora os alienígenas são inteligentes. Inteligentes como? Os jogadores têm que colocar num app de celular as ações dele. Esse app de celular vai fazer toda uma recombinação para dizer qual é a resposta do ataque alienígena dentro daquele jogo. Isso quer dizer que não interessa quantas vezes você joga aquele jogo, a resposta que o app vai te dar vai ser diferente. Né? Porque ele vai ter um outro comandante também e vai ter uma base de dados de todos os jogadores que já jogaram aquela determinada missão e ele vai estar sempre melhorando. Que bacana. É muito interessante. Que bacana. Essa ideia que nós tínhamos, né, que o jogo é jogo, a sala de aula é a sala de aula, ou o celular é o celular e aqui é o mundo físico, a nova geração não pensa mais desse jeito. Eu era aluno do fundão
um professor assim ficaria mais fácil, porque eu já fazia isso em sala de aula, eu jogava em sala de aula, estudar a gente estudava, tá, gente? Mas é uma realidade. Albano, deixa o endereço da Dalaran, por gentileza, telefone para contato, por favor, vai passar aqui embaixo, tá, pessoal? A Dalaran Games fica na rua Fernando de Noronha 212, nos fundos, prédio novo, muito bonito lá, atrás de um casarão branco antigo. O casarão branco é o meu escritório, então vocês já podem passar lá para tomar um café comigo também. O telefone é o 3422-2622. Bom, quero agradecer a sua presença hoje. Muito obrigado, meu amigo. Bom vê-lo. Amanhã jogamos juntos, né? Nós temos uma folga das patroas, tudo junto, aquele clube do Bolinha. Todo mundo vai para jogatina sem valer dinheiro, sem aposta. É mais para dar um relax mental e incorporar esse mundo. Dona Maria, seu João, eu quero agradecer a presença de vocês. Fique conosco em Defesa do Consumidor na próxima segunda-feira e que Deus abençoe. Até mais. Boa noite. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex.